E a gente traz ele aqui, ó, gente, no nosso episódio, Pastor Alfredo Campos Ribeiro. Pastor Alfredo Campos, para quem não conhece, ele é pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ADVEC, né? Pastor Silas Malafaia. Ele é autor, é escritor e palestrante, né? Ele é formado em teologia no IBP, né? Que é o Instituto Bíblico Pentecostal, é do Rio de Janeiro, é carioca. No início do ano de 2019 lançou seu primeiro livro intitulado Como Aprendendo com o Maior Sonhador. É casado aí com a pastora Késia, pai de 2 filhos, Lucas, Gabriel e Rebeca. E aí também já tem um segundo livro, O Seu Nome Será Lembrado. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso podcast, Um Farol para a Cidade. Tudo bem? Eu vou bem, Sérgio. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui e poder contribuir em alguma coisa, né? É um prazer estar com vocês aqui, Um Farol para a Cidade. Ótimo. Um Farol para a Cidade é um podcast da Assembleia de Deus Catedral da Paz. O pastor Jonatas Rezende é o nosso pastor presidente, juntamente com a pastora Denise Aguiar. Bom, vamos falar um pouco também, pastor, desse livro, como que nasceu esse primeiro livro, que é um tema que chama muita atenção, né? Aprendendo com o Maior Sonhador. Fala um pouco aí também da história de José. Algo que eu achei muito interessante é que todos os nossos sonhos têm um propósito, né? Todos nós nascemos com um sonho. Todos nós temos um projeto de Deus a ser realizado, mas precisamos estar dispostos a atendê-los. E tem muita gente se perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque acaba desfocando, né? Muitas coisas acaba distraindo. Conta um pouquinho como que surgiu esse livro. Foi através de uma mensagem? Foi através de uma experiência? Conta pra gente, pastor. Na realidade, Sérgio, tem alguns personagens da Bíblia que você se identifica muito, né? Algumas pessoas também já pediram para eu escrever sobre Davi, que é um personagem que eu muito me identifico, eu gosto muito. E um personagem que durante muito tempo, né, permeou meu imaginário, né, foi José. Talvez eu me identifique um pouco com a história dele, com a criação dele. E foram muitos anos de pesquisas, mensagens, conselhos, me debrucei sobre o assunto. E saiu esse livro, né? E já estamos indo para a 3ª edição, na realidade, desse livro. E todos nós sonhamos, né? Todos nós temos sonhos. E eu falo no livro que eu faço uma diferença entre sonho como suspensão temporária da consciência. O que é um sonho com a suspensão temporária da consciência? É aquele sonho que você vai dormir, vai sonhar, vai existir a suspensão temporária da sua consciência e você vai sonhar. Então não é esse sonho que eu me refiro. Nem um sonho também utópico, né? É o sonho utópico. Às vezes você diz, eu tenho um sonho, pastor, qual é o sonho? Meu sonho é ter um Boeing 747. Entra na sua rua, cabe na sua garagem, então é uma utopia, né? Sabe pilotar? Sabe pilotar? Meu sonho é pegar carona na cauda do cometa. Se for de Harley, só daqui a uns 60, 70 anos. Não? Então me refiro a sonhos como perspectivas, expectativa, objetivos, idealizações. Aquilo que você sabe que com empenho, esmero, dedicação e a bênção de Deus, em um futuro próximo você vai conseguir. E eu acredito que o sonho está muito conectado ao seu propósito, né? E eu dou um exemplo muito claro de José sobre isso. Gênesis 37, 2 vai dizer, e era José da idade de 17 anos. Isso, se você ler o versículo 1 do capítulo 37, fala sobre Jacó nas suas peregrinações. Aí, de repente, o texto diz, e era José da idade de 17 anos. Parece que é uma coisa desconexa, mas não é. Se você ler o capítulo 30 do livro de Gênesis, você vai ver que Raquel, aquela que viria a ser mãe de José, ela era estéril. Obviamente não podia ter filhos. E ela disse para Jacó, para o seu marido, me dá filhos, senão eu morro, senão eu vou morrer. Porque Lia, ou Leia, a irmã dela, dava filhos a Jacó e ela não podia ter filhos. E Jacó diz para ela assim, estou eu no lugar de Deus? Se Deus fechou o teu ventre, quem sou eu para te dar filhos? Quem fechou? Foi Deus. Então tem portas que Deus fecha?
é que funciona isso? Então vamos lá, para a gente entender o que é propósito. Se Raquel tivesse gerado José no capítulo 30, no capítulo 37, José já teria uma idade avançada. Ele não teria um alto valor comercial no mercado escravo do Egito. Você acha qual era a expectativa de vida de um escravo no Egito? Então José precisava entrar no Egito novo, forte, viril, com os dentes perfeitos, para que ele fosse comprado por um alto oficial de Faraó, como Potifar, e assim desse seguimento ao propósito dele. Então Deus fechou o ventre de Raquel no capítulo 30, para que no capítulo 37 seguisse o propósito de José. Porque se Raquel tivesse gerado no capítulo 30, José, no capítulo 37, já tem uma idade muito avançada para ser comprado como escravo. Pastor, tem base bíblica isso? Tem o Salmo 105, versículo 17, diz: E fui eu que enviei José diante de vós para vos preparar lugar no Egito. Fui eu que permiti que ele fosse preso com grilhões e com correntes. O que é isso? O propósito de Deus. Isaías 46:10 diz que o Senhor é o Deus que do fim mostra o começo. E diz: o meu conselho permanecerá firme e cumprir-se-á toda a minha vontade. Vamos lá. Deus é o Deus que do fim mostra o começo. Como é que funciona isso? Você tem o Sérgio, que lá atrás Deus fez promessas, ou a você, ou usou profeta. Deus está mostrando o seu fim. Então vou dar um exemplo de mim. Sim. Eu tinha 16, 17 anos, eu vim de uma família um tanto que disfuncional, mas enfim. E eu ouvia profecias dizendo que eu conheceria diversas partes do mundo, que eu ia pregar para multidões. Eu tinha 16, 17 anos. Então o que era isso? Deus mostrando o meu fim. No fim. O Deus que do fim mostra o princípio. É como se Deus dissesse assim: isso aqui é tudo que eu tenho para você lá na frente. Você quer? Quero. Então volta para o começo. Agora vai. Isso é interessante. E tão interessante isso aí, pastor, porque na nossa ótica humana, o senhor mesmo falou, aos 16 anos, o senhor nunca imaginaria de que forma isso poderia suceder, né? Então é um grande desafio das pessoas. As pessoas sonham, Deus faz promessa na vida dela, porém, por muitas vezes as dificuldades, as impossibilidades, faz muitas pessoas a querer duvidar daquilo, daquilo que Deus prometeu, Mas como que vai acontecer? Então, Sérgio, eu cheguei a falar um pouquinho sobre isso ontem. Eu acho que eu cheguei a falar, não tenho certeza. Nós somos seres humanos. Nós, quanto a seres humanos, nós somos lógicos, cartesianos. Nós trabalhamos com a lógica o tempo inteiro. Teve um homem na Bíblia que quis entender Deus e quase enlouqueceu. O salmista, no Salmo 139. Ele vai dizer: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer lá no Sheol, tu estás também. De certo, se eu tomar as asas da ave e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Ele está pensando na grandeza de Deus. Quando ele começa a perceber que está enlouquecendo, querendo entender Deus, ele vai dizer: tal ciência é para mim maravilhosíssima. Tão alta que eu não a posso atingir. Melhor deixar isso para lá. John Wesley disse: traga-me um verme que entenda a mente de um homem, e eu trarei um homem que possa entender a mente de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que se você for querer encontrar lógica naquilo que Deus vai fazer, esqueça. Porque Deus, ele trabalha na contramão da lógica. Uau. João capítulo 13, versículo 7, Jesus diz assim para Pedro, para a gente sintetizar bem isso aqui: o que eu faço hoje, você não pode entender, Pedro, mas entenderá depois. Muitas das coisas que aconteceram na minha vida há anos atrás, eu não entendia o porquê. E às vezes nós não entendemos o porquê. Por que o que visto foi negado? Por que essa sociedade não deu certo? Por que essa viagem não aconteceu? Por que as coisas não aconteceram como eu pensei que iriam acontecer? Aí eu me lembro de João 13,7. O que eu faço hoje você não pode entender, mas entenderá depois. Sabe o que é confiar? É permitir que Deus explique depois. Uau. Não é sobre
entender. É sobre confiar. Quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, diz: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, para a terra que eu te mostrarei. Eu engrandecerei o teu nome, farei uma grande nação, tu serás uma bênção. Abraão, ali em Harã, ele já tinha uma vida abastada. Já era um homem muito bem de vida. Então você imagina, vamos conjecturar aqui. Abraão diz assim para Sara: Sara, vamos embora daqui, porque Deus falou comigo. Deus? Como é que é esse Deus? Não, ele não tem imagem. Eu não o conheço. Espera aí, você está me dizendo que você ouviu uma voz de um Deus, que os deuses da Mesopotâmia, os deuses do Oriente Próximo, na Antiguidade, eram os deuses que você podia ver, apalpar, era um boneco de pedra, né, ou de madeira. Ele disse: não, eu não sei quem é, nunca vi, mas ouvi a voz dele. É coisa de doido, né? Total. Sai da tua terra, para onde? Que lugar? A gente está tão bem aqui. Tem um mapa? Tem um... Não, rapaz, vai que no meio do caminho eu falo contigo. Então, eu aprendo com Abraão que o lugar que você está hoje não é o seu destino. Eu aprendo com Abraão que não é sobre entender, é sobre crer. E aí me explica isso. Filho de idólatra se tornou pai da fé. Se casou com uma estéril e se tornou pai de povos, pai de multidões. Há lógica nisso? Nenhuma. Então não quero entender Deus com os óticas, com a ótica da lógica, com o prisma da lógica, porque você não vai entender. Então teve um tempo na minha vida, como já teve na sua, né, que eu quis encontrar conexões. Não, Deus vai fazer, então fulano tem que ligar para o Beltrano, que tem que falar com o Tertuliano, que tem que ter o pistolão lá de Brasília, que tem que ter o quem indique. Isso aqui no teu campo racional, Sim. A lógica. Aí Deus vem na contramão da lógica. E tem muita gente, pastor, que vive nesse engano de eu tenho que ir, eu vou lá. E tem gente que quer arrombar a porta onde Deus não abriu a porta, né? Rapaz, vamos lá. O Salmo 89 diz assim: e achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Então não é você que acha a chamada, é a chamada que te encontra. Uau. E quando a chamada te encontra, vai ter azeite sobre a sua cabeça. Aí o Salmo 89 diz assim: e farei dele o meu primogênito. Espera aí, a gente tem um impasse teológico aqui. Porque Davi era o 8º filho, caçula. Mas Deus disse que faria dele primogênito. Assim. É porque Deus tinha uma promessa na vida dele que ele seria rei. E para que alguém ascendesse ao trono, não é isso? Uhum. Dentro de uma linha de sucessão, era o primogênito. Mas ele era o caçula. Então Deus está dizendo o seguinte: ele não é, mas eu fiz. E isso é a grandeza da chamada. Você não pode, mas ele pode. Você não é, mas ele é. Você não tem, mas ele tem. Você é homem, mas ele é Deus. Você é criatura, mas ele é criador. Você é servo, mas ele é Senhor. E a autoridade espiritual, Sérgio, está no campo da soberania de Deus. É aí que muita gente se arrebenta. Eu sou melhor que meu pastor, porque eu tenho graduação, eu tenho PhD, perequeque, eu sou um cara viajado, meu pastor não sabe nem falar o português direito. A chamada, a autoridade espiritual, está no campo da soberania de Deus. Independe da cor da pele, quantos dentes você tem na boca, quem são seus amigos, quanto tem na sua conta bancária. Deus chamou, separou, ungiu, mandou. Não toque nisso. Você está entendendo? Então deve ser muito frustrante. Há 40 anos que eu sou evangélico. Vai fazer agora. Entreguei minha vida a Jesus com 16, eu tenho 55. Eu acredito que a coisa mais frustrante dessa vida é você tentar ser uma coisa que você não é. Que é literalmente o que você disse: forçar a passagem, forçar a porta. Deve ser muito frustrante. Você, o tempo todo, ter que ser uma pessoa que você não é, que você não foi chamado para fazer aquilo. Você entendeu? Então a chamada de Deus não deixa dúvidas. Deus não erra endereço. Aí Deus diz para Elias assim: Elias, vai unge Azael rei sobre a Síria. Unge Jeú rei sobre Israel.
e tu ungirás Eliseu profeta no teu lugar. No meu lugar. Você tem ideia de quem foi Elias? Se você chegar no Monte Carmelo, você vai ver a estátua. Tem uma estátua lá de Elias no Monte Carmelo. Elias era o cara que ele tinha chancela de Deus na terra. Ele falava em nome de Deus. Elias dizia assim, segundo a minha palavra. Você sabe o que é isso? O cara tinha chancela de Deus na terra para falar. Segundo a minha palavra não vai chover. Que é autoridade, né? O capitão com 50 soldados. Homem de Deus, desce daí. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50. Vamos conjecturar aqui. Deus falou para Elias, eu sou Elias. Elias, teu tempo acabou. Eu estou colocando o outro no teu lugar. Então no reino de Deus não tem cadeira cativa. Lugar cativo você tem no cemitério, lá no Serra Dourada, na cadeira cativa, né? No Maracanã, né? Você compra, paga, mas no reino de Deus não. Aí Deus disse, você vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. Deus deu o nome. Deus deu o endereço. Olha, ele habita em Abel, Meolá. Deu a paternidade, filho de Safate. E deu a localidade. Ele está atrás da 12ª junta de bois. Então, fica despreocupado. Você não precisa forçar a porta. Deus sabe o nome do teu pai, teu nome, teu endereço e a tua ocupação. Ele vai te achar. É sobre isso. Eu aprendi uma coisa extraordinária com o pastor Silas Malafaia, que é meu pastor. Ele diz o seguinte, se você almeja o lugar de alguém, isso significa... Não, ele diz, se você almeja a posição de alguém, isso significa que esse lugar nunca te pertenceu. Porque Deus não vai te dar o lugar de ninguém. Deus vai te dar aquilo que Ele tem, que é só teu para você. A sua essência, a sua identidade. Exatamente. Gente, a gente está conversando aqui com o pastor Alfredo Campos, ele é do Rio de Janeiro, da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E eu queria fazer o seguinte, eu vou fazer um pedido para você que está assistindo agora o nosso podcast. Faz o seguinte, compartilha com alguém o link aqui do vídeo e aí você vai compartilhar para mais pessoas. Quanto mais você enviar para mais pessoas, o que vai acontecer? O YouTube vai entregar para mais gente, não é isso, Kennedy? Então faça isso e aí você vai também vai estar propagando o evangelho, né? Levando o evangelho para mais pessoas, porque o assunto que a gente está trazendo aqui é muito importante. Inclusive a gente iniciou falando sobre o livro, né, do pastor Alfredo Campos, que é algo que me chamou muita atenção, Aprendendo com o Maior Sonhador. E ainda falando sobre esse sonhador, pastor, que são histórias impactantes, né? Tanto de José, tanto de Davi, quanto a gente acabou de falar agora de Elias. Mas o que me chama mais atenção na história de José é o coração perdoador. Mas antes da gente tocar nesse assunto, eu gostaria que a gente falasse também um pouco sobre o processo que José teve, porque José ele foi acusado, né? José depois foi preso, José na prisão foi treinado. Essa forma cronológica de Deus trabalhar na vida de José, assim, algo que a gente fica pensando, meu Deus, se fosse eu naquele lugar, né, qual que seria a minha atitude? E será que eu daria ouvidos aos críticos? Será que eu morreria por conta das críticas? Será que eu me entregaria, eu me corrompia diante de todo a majestade que eu tinha ali naquele reinado? E conta um pouquinho pra gente, pastor, dessa história de José, que foi algo incrível, muito impactante na vida de muita gente. Então, Sérgio, toda vez que Deus for te promover, Ele vai mudar a tua geografia. Abraão teve que sair de Harã, Davi teve que sair de Belém, Jesus teve que sair de Nazaré, porque nem os irmãos acreditavam nele. Ele montou seu quartel-general, né, em Cafarnaum. Então toda vez que Deus for te promover, Ele vai mudar a sua geografia. Foi assim com José. Ele teve que sair da casa do pai dele. Ponto. Mas nós estamos falando sobre propósito. Sim. E se você reparar, tudo que aconteceu na vida de José, de bom ou ruim, foi Deus conduzindo ele em direção ao propósito dele. Vamos lá. José estava em Hebrom com seu pai. E o pai dele disse assim, vamos passo a passo. Vamos. José, vai a Siquém e veja como estão os teus irmãos. José chega lá, os irmãos não estavam. Primeiro passo. Aí tinha alguém vagando pelo campo. Você acha coincidência? Não. Teus irmãos não estão aqui não, eles foram para Dotã. Chegou em Dotã.
Aí os irmãos dizem, lá vem um sonhador. Vamos jogar ele dentro dessa cova e vamos ver o que vai ser feito os sonhos dele. Coloca ele dentro da cova. Tira ele da cova, vende para o carruagem ismaelita. Ismaelita, mercado de escravo do Egito. Ele está se aproximando do propósito. Mercado de escravo do Egito. Mesmo doendo. Mesmo doendo. Mercado de escravo do Egito, casa de Potifar. Casa de Potifar, prisão de Faraó. Já está do lado do propósito. Uau. Prisão de Faraó. Ele sai para governar ao lado de Faraó. Então foi o que você falou. Mas está doendo, Senhor. Vai, José. Mas isso é injustiça. Vai, José. Eu estou te conduzindo em direção ao seu propósito. Mas eu vou ser preso. Rapaz, a fé não torna as coisas mais fáceis, como a gente pensa. A fé torna as coisas possíveis. E ainda dentro dessa trajetória de José, tem tudo a ver com o que você falou. A gente querer entender o propósito. Né? Vamos lá. No primeiro sonho de José, ele está com os irmãos na eira, atando fecho de trigo. Quando de repente o fecho de trigo de José sobe, fica no alto e flutua, e dos irmãos embaixo se inclinam. Então no sonho José está em cima e os irmãos estão embaixo. Isso é o sonho. Sim. Porque o sonho é maravilhoso. Mas quando os irmãos colocam ele dentro do buraco, da cova, quem é que está em cima e quem é que está embaixo? No sonho, ele está em cima e os irmãos embaixo. Mas na realidade da vida, é ele que está embaixo no buraco e os irmãos que estão em cima. Aqui é uma chave. Porque muitas das vezes, os sonhos vão dizer uma coisa. E a vida vai te mostrar outra coisa. É por isso que 2 Coríntios 5,7, o apóstolo Paulo vai dizer que o justo, ele não vive sob as circunstâncias. Não vive sob aquilo que ele vê. A realidade. Mas ele, exatamente. Mas o meu justo viverá da fé. Porque se você for olhar, Sérgio, para as circunstâncias em sua volta, você desiste, você para. É medo, é violência, é traição, é decepção, é frustração, é doença. Difamação. Difama tudo. Se você olhar para as circunstâncias em sua volta, você para. Então, justo viverá pela fé. Então, aqui está a dificuldade, porque muitas das vezes os nossos sonhos dizem uma coisa, as profecias dizem uma coisa, e a vida está mostrando outra. E aí, meu amigo, como é que você vai crer? Então, é muito além de querer entender. Esses são os paradoxos de Deus. Você quer ver um exemplo? A gente tem mais um tempinho aí, né? Vamos lá. Ainda tem, né, Kennedy? Saindo de outro personagem aqui, né? Ainda em Abraão, Deus faz as promessas para ele no capítulo 12 e ele sai de Harã. Aí ele pega o caminho do crescente fértil, o rio Eufrates, ele vai até Siquém, edifica um altar. Aí em Gênesis 12 ele chega em Betel, que significa a casa de Deus, e edifica um altar também ao Senhor. Até aqui está tudo maravilhoso. Sim. Nesse mesmo capítulo 12 diz que veio um período de grande fome sobre a terra. Grande fome. Os animais iam morrer por falta de pasto. Depois seriam os seres humanos, eles queriam morrer por falta de água, por falta de alimento. Abraão precisava tomar uma decisão urgente. Eu faço uma pergunta para você. Enquanto Abraão vivia em Ur dos Caldeus, entre os idólatras, enquanto Abraão vivia em Ur, houve indícios ou relatos na Bíblia de que Abraão tenha passado privações e necessidade? Não. Agora está em Betel, que significa a casa de Deus, no altar que ele construiu. Então Abraão está junto do altar, na casa de Deus, e agora vem adversidade, fome e crise. Bem-vindo ao mundo de Deus. Uau. Sérgio, do deserto, ninguém sai reprovado. Ou você sai aprovado, ou você continua lá. É sobre isso, meu amigo. Então, da promessa ao cumprimento, existe uma coisa chamada tempo. Não é isso? Sim. E Deus vai te conduzir, é o teu caráter que vai ser moldado, as imperfeições vão ser tiradas, Deus vai saber o que está no teu coração. Meu coração é o teu coração, é Deuteronômio. Que Deus fala para Israel: eu vos conduzi por esse grande e imenso deserto, eu vos fiz passar fome, e vos humilhei,
para saber o que estava no vosso Coração. Então o deserto, as provações vai revelar o que está aí dentro. É sobre isso, entendeu? Então você vê José, ainda voltando a José, então os sonhos dizem uma coisa e a realidade diz outra. Davi, tem um historiador chamado Flávio Josefo, ele vai dizer que quando, não é a Bíblia que diz, tá? É um historiador, Flávio Josefo, que diz que quando Samuel vai ungir Davi, ele diz no ouvido dele: você será o futuro rei de Israel. Maravilha. Depois vem perseguição, inveja, deserto, privação, necessidade. O profeta disse uma coisa, o sacerdote disse uma coisa, o sonho dizia uma coisa, e a vida estava mostrando outra coisa. Totalmente outra. Então na nossa vida também é isso. Nada é fácil, nada é de graça. José, os sonhos de José. Quanto maior for o teu sonho, maior vai ser o preço que você vai ter que pagar por ele. Quanto mais você sonha, maior vai ser o preço. Vai ser o preço. Quanto maior for o teu sonho, maior vai ser o preço que você vai ter que pagar por ele. Maior o esforço. Maior o esforço. Muito bem. Maior, muito maior o esforço. Porque o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Uau. Não tem jeito. Pastor, outra coisa que eu achei incrível, a gente falando sobre José, é que quando José ele chega a ser o governador do Egito, aquele encontro com os irmãos mostra total o coração de José livre enquanto aquilo que seus irmãos já fizeram com ele. O perdão. E eu queria falar um pouco sobre isso, o perdão. E ainda falando sobre o coração, eu acredito muito na pureza do coração que José teve ali naquele momento. Ele não teve mágoa com seus irmãos, ele não guardou rancor. Obviamente ele não esqueceu o que seus irmãos fizeram, mas ele não guardou rancor. Que há uma diferença muito grande, a gente lembrar, mas lembrar sem dor. José lembrou daquilo lá, mas ele lembrou sem dor. Tanto é que a história vai nos contar, né, que José ali reconheceu seus irmãos, só que seus irmãos não o reconheceram. Essa história, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse ponto e aplicando na nossa vida. Sérgio e todo o povo que está assistindo a gente aí do Farol para a Cidade, aprenda uma coisa: passado não se esquece, passado se resolve. Se o passado não for resolvido, ainda é presente. O que é remorso? Né? Remorso é você sentir novamente. Essa é a realidade. Né? Aquilo que aconteceu com você há 10 anos atrás é como se você estivesse sentindo novamente. É o ressentimento, perdão, de remorso. Ressentimento. Algo que aconteceu contigo há 10 anos atrás parece que aconteceu ontem, porque você está ressentindo, sentindo novamente, porque o passado não foi resolvido. Então você está voltando a sentir ressentimento, sentindo novamente. Aquilo que era para estar no passado, que aconteceu há 20 anos atrás, parece que aconteceu há 10 dias, porque você está sentindo novamente. José, quando você fala esquecer, a gente precisa falar dos filhos de José. O primeiro filho de José, ele dá o nome de... Vamos imaginar que José é governador do Egito, Sim. Casado com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José senhor de toda a terra, o Zafenate Paneia, né? Nasce o primeiro filho dele, o Manassés. Imaginar ele com essa criança no colo, embalando essa criança. Você vai se chamar Manassés, porque Deus fez eu esquecer todo o sofrimento da casa do meu pai. Aí você para pensar, como é que Deus fez eu esquecer? Porque o fato dele falar isso já traz lembrança. Sim. Como é que eu vou esquecer de algo que me aconteceu? Não tem amnésia, né? Só se cortar meu lóbulo frontal, eu vou ficar assim, eu não esqueci de tudo. Mas quando José diz que Deus fez eu esquecer, é que ele lembra, mas não dói mais. É a cicatriz. E aí a gente precisa falar sobre outra coisa aqui. Quando os irmãos dele estão na presença dele no palácio, José não tinha se revelado ainda para os irmãos, porque os irmãos não o conheceram, mas José
os conheceu. A Bíblia diz que José manda todos os funcionários, todos os servos saírem daquele recinto. E quando eles saem, até me emociona, que José diz assim: eu sou José, vosso irmão. E a Bíblia diz que José chora tão alto, que toda a casa de Faraó ouviu. Eu te faço uma pergunta: onde é que estava esse choro? Estava escondido, lá dentro. Lá dentro. Veio tudo para fora naquele momento. E aí José vai dizer assim para eles: olha, você falou do perdão, mas o caráter de José vai muito além disso. Porque José não só perdoa, José faz outra coisa extraordinária. José diz assim: vocês bem intentaram mal contra mim, mas o Senhor tornou o mal em bem, como vocês podem ver no dia de hoje. Liberou perdão. Se fosse até aqui, seria extraordinário, não seria? Total. Mas José não só perdoa. José retira a culpa de dentro deles quando ele diz: não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe para cá, para a preservação vossa. Tá? Caráter de Deus. Irmão, a culpa, ela leva pessoas ao suicídio. A culpa são correntes que te aprisionam para o resto da vida. E José não só perdoa, libera perdão, mas José, ele retira a culpa deles. Você não tem nada com isso não, rapaz. Foi Deus que me trouxe para cá, para a preservação minha. Então José perdoa e tira a culpa. Agora, eu conversando uma vez com um jovem, ele queria uma definição minha sobre perdão. E ele esperava uma resposta teológica, filosófica sobre perdão. E eu disse para ele assim: você quer saber profundamente o que é perdão? Isso eu quero. Então vou te explicar. Perdão é uma perda grande. Ele me olhou assim: pô, é verdade. Perdão não é uma perda grande? Porque perdoar é perder, né? É o que aconteceu entre a gente, Sérgio? Vai acabar com a nossa amizade? Então prefiro perder. É que esse dinheiro? É o meu orgulho? O que foi que aconteceu? Eu prefiro perder para a gente continuar amigo, a gente continuar em paz. Então perdão é perder. Eu prefiro perder para continuar te amando como irmão. Eu prefiro perder, mas eu não quero deixar de ser seu amigo. Então é perdão. Uma outra coisa interessante sobre perdão é que eu aprendo com José que perdão é decisão da minha vontade. Às vezes a gente entende amor, perdão como coisas completamente diferentes, né? A gente pensa que amor e perdão é uma coisa abstrata, é um sentimento que está vindo sobre... Você não vê pessoas falarem isso? Quando eu senti no meu coração, eu perdoo. Não é isso? Quando for o momento certo, eu perdoo. Não. Não fala de tempo. Perdoar é decisão da minha vontade, bem como amar. Porque Jesus disse o quê? Amai aos vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Então, se eu tenho que amar o meu inimigo, isso é decisão da minha vontade. Como é que eu vou acordar, Sérgio, num belo dia de outono, dizendo assim: eu estou amando aquele desgraçado que difamou minha família. Hoje eu estou amando aquele infeliz que falou mal de mim, que quis me derrubar. Não. Perdoar e amar é decisão da minha vontade. Eu decido perdoar. E perdoar é você liberar. Como assim, Alfredo? Pensa numa pessoa que te fez mal e até hoje você não perdoou. Você janta com essa pessoa, vai para a cama com essa pessoa. Como assim, pastor? Tá você, sua mulher e a pessoa lá no meio. Porque você não perdoou, aquilo está sempre presente na sua vida. Você vai para o trabalho, aquela pessoa está contigo. Quando você libera perdão, é como uma embarcação num cais, que você tira a corda e você deixa aí. E aquilo nunca mais volta. Perdoar é liberar. Eu não sei se foi Shakespeare que disse que quando você não perdoa, é como se você tomasse veneno esperando que a outra pessoa fosse morrer. E quem vai morrer é você. Existem, isso já é constatado cientificamente, né? Doenças que nascem na alma, né? São doenças psicossomáticas. Nascem na alma e se exteriorizam no corpo, cara. Doenças, você vai no médico, o médico faz todos os exames. Você não tem nada? Tem, doutor. Essa dor aqui que está me matando. Não, você não tem. Insônia. Insônia, estresse, depressão, ansiedade.
E por aí. As doenças do século, né? Isso. Então o perdão não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Entendeu? Tem a ver comigo. Então a dificuldade de muita gente, pastor, é muitas das vezes perder temporariamente algo para não perder tudo na vida. Por aí. É por aí. Então a dificuldade de muita gente é isso, né? De reconhecer que, não, peraí, eu preciso perdoar. Isso. Eu preciso decidir perdoar para que áreas da minha vida venham ser desbloqueadas. Porque tem muita gente que tá com área na vida bloqueada por conta da falta do perdão. Não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa... Sim. Né? Sim. Não perdoa a esposa. Sim. É sobre isso, é desse jeito. E vice-versa. Você quer ver uma coisa interessante sobre o perdão? E aí, os nossos telespectadores, a pessoa que está ouvindo a gente aí, que está vendo a gente... Os nossos internautas, né? Nossos internautas. Por falar nisso, vai compartilhando aí, gente. Eu duvido que você já não tenha passado essa experiência. Pode ter sido como criança, jovem, adolescente, adulto. Alguém que te fez mal, prejudicou você, ou foi uma mentira, ou algo contra a sua vida, uma calúnia, seja o que for. Ou em entreveiro aí, alguma coisa que aconteceu entre vocês. E aí você pegou, às vezes, o telefone para ligar para essa pessoa atendia o telefone e você desligava. Vou lá no trabalho dele. Não vou não. Aí vou na casa dele. Eu não vou não. Aí um certo dia você encontra a pessoa, aí você fala assim, fulano, se eu te fiz alguma coisa aí que você não gostou, pô, me perdoa aí, tá bom? Tá tudo tranquilo. Aí você virou as costas e foi embora. Aí você sente aquele... Alívio. O que é isso? Você zerou o teu caixa emocional. Tá zerado. Você liberou o perdão, você zerou o teu caixa emocional. Isso é interessante, cara. Isso é extraordinário. Você está bem. O perdão só faz bem a você mesmo. Exatamente. Agora tem muita gente que racionaliza demais e espiritualiza demais em relação à questão do perdão. Muitas das vezes não tem a ver só com o diabo, né? A falta de perdão. É porque o inimigo colocou isso no meu coração, não sei o quê. Tem gente que coloca a culpa no diabo, que foi o diabo que colocou isso nela. Muitas das vezes é ela que carregou aquilo no coração, por ela não liberar aquilo. O que Jesus falou, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus está também querendo dizer em relação até isso, sobre o perdão, né? Sabe por que as pessoas falam que tudo é diabo hoje? Tudo é demônio? Porque é mais fácil, porque demônio se expulsa. Caráter você tem que tratar, né? Então muitas das vezes se atribui tudo a demônios, mas às vezes é questão de caráter que precisa ser tratado. Perdão. Não é isso? Total. É renúncia, é dizer não a você mesmo, sua própria carne, suas próprias vontades. É isso. Então as pessoas vão atribuir ao espiritual porque é mais fácil, eu tiro isso de mim, né? Essa responsabilidade que eu tenho de tratar meu caráter, é por aí, é desse jeito. É isso aí, gente. O pastor Alfredo Campos, direto do Rio de Janeiro, aqui para um Farol para a Cidade. O nosso podcast tá demais. Aliás, tinha muitas coisas aqui pra gente falar, mas eu sei que o pastor Alfredo, né, tem aí os seus compromissos, né, tem que viajar muito ainda, né, pastor? Graças a Deus. Pastor, e aí o senhor também tem o outro livro que lançou agora, que o seu nome será lembrado, né? Como que foi o surgimento desse livro, já para a gente concluir um pouco do assunto, concluir aqui o nosso assunto. Fala um pouquinho como que nasceu esse livro, O Seu Nome Será Lembrado. Então foi uma mensagem que eu preguei sobre Zacarias e Isabel, né? A Bíblia diz que ele já era idoso, velhinho, né? E a mulher dele também já tinha uma idade avançada, Isabel. E naquele período, Sérgio, uma sociedade patriarcal no Oriente Próximo, cerca de 2.000 anos atrás, e culturalmente para o povo judeu, naquele período, uma mulher que não podia ser mãe, ela chegava a ser tratada com hostilidade. Era um sinônimo de uma pessoa amaldiçoada, que não podia gerar filhos. E tinha um outro porém também, né? Quanto mais filhos uma mulher gerasse, maior seria a probabilidade da família ser mais próspera, porque mais filhos trabalhariam na terra, né? Consequentemente mais funcionários na fazenda onde eles morassem. E tinha um outro porém ainda, que eles, na ignorância deles, né, achavam que quantos mais filhos a mulher tivesse, maior seria a probabilidade de um daqueles ser o Messias. Agora imagine que se isso tudo acontece quando essa mulher
a esposa de um sacerdote. Então você passa muitas vezes por isso, porque você, como sacerdote, vê coisas que você quer, você anseia, e você não tem. E você vê outras pessoas tendo. Mas a Bíblia, ela fala que Zacarias, ele vai servir a Deus no templo, né? O sacerdote trabalhava 2 semanas por ano no templo. Uma semana no primeiro semestre e uma segunda semana no segundo semestre. A Bíblia não diz qual foi o semestre que Deus falou com ele. Mas ele vai para o templo servir a Deus por uma semana. E sabe o que eu aprendo aqui? Que independentemente de tudo aquilo que estivesse acontecendo com Zacarias, mesmo ele não tendo aquilo que ele mais desejava, aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais queria, mesmo assim ele estava no templo servindo. Esse é o erro de muitas vezes. As pessoas, elas... Deus não me deu, não vou mais para a igreja. Deus não me deu, não vou mais liderar esse departamento, não. Quer saber de uma coisa? Eu cansei. Não, ele velho estava lá servindo no templo. Servindo. E como é que o sacerdote trabalhava no templo? Era por sorteio, né? E acendeu o incensário. Você imagine, centenas de sacerdotes e a possibilidade, porque eram inúmeros serviços dentro do templo. Então a probabilidade de você ser sorteado para acender aquele incensário ali era mínima. Está chegando no nome do livro, né? Aí de repente a ordem para acender o incensário foi tirada a sorte. E a sorte caiu sobre quem? Zacarias. O nome dele foi o quê? Lembrado. Foi lembrado. Então o enfoque desse livro tem a ver com isso. O fato de Deus se lembrar de você. Ainda voltando àquele assunto inicial sobre a lógica humana. Às vezes a gente pensa que o tempo passou. Quer saber de uma coisa? Meu tempo já passou, já era. Ele podia pensar assim? Claro. Estou velho. E aí a Bíblia diz que na hora da oração, ele está acendendo o incensário, né? Que é a hora da oração? Quando ele estava no altar acendendo o incensário, o povo do lado de fora do templo está lá orando, intercedendo. Então quando o sacerdote queimava o incensário, aquela fumaça subia. E quando o povo lá do lado de fora via a fumaça subir do incenso, era um sinal de que para eles a oração deles também estava subindo. Só de nada de um incenso subir. O que está acontecendo? É que Zacarias estava entrando em encontro com Deus dentro do templo. A Bíblia diz que quando ele se aproxima do altar, o anjo Gabriel aparece do lado direito do altar e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Mas me explica isso aí, o cara está orando há 30 anos, 40 anos, foi ouvido agora? Não, é igual Daniel. 21 dias lá de guerra, Daniel orando, jejuando, Gabriel vem e diz: a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia e eu vim agora trazer a resposta. Só depois dos 21. Ou seja, Deus ouviu a tua oração lá atrás. Mas o sonho é teu, mas o tempo é de Deus. E o anjo Gabriel aparece e diz... Aí ele diz assim, para a gente concluir esse assunto, ele diz assim: mas como isso acontecerá? O anjo queria ser pai. Como isso acontecerá se eu já sou velho? Rapaz, você imagina o anjo Gabriel aparecer para você, dizendo que você vai ser pai, ou vai ser empresário, ou Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, sei lá o que é. E você vai dizer assim para o anjo Gabriel: mas como isso vai acontecer? Isso acontece com a gente, Sérgio. Como e quando, né? Isso acontece com a gente. O que aconteceu com Zacarias aqui? Ele olhou para a impossibilidade dele. Pô, se fosse em outro tempo até dava para chegar lá junto da irmã de Bebel, mas agora não dá mais não. Então muitas vezes Deus fala conosco coisas das quais Ele quer, mas você olha para as suas impossibilidades. Pô, quem sou eu? Moisés, né? Não dá falar. Não dá não. Aí o Senhor disse assim, o anjo disse: você vai ficar mudo. Porque a incredulidade nos cala, nos deixa mudo. Vamos lá. Isso aqui é forte. O mesmo anjo Gabriel, que está ali
na elite, na nata da religiosidade judaica, Jerusalém, no templo, falando com o sacerdote, é o mesmo que vai lá naquele vilarejo pobre de Nazaré e fala a mesma coisa para Maria, só diz que ela vai ser mãe. Maria também tem as suas dúvidas. Ela disse, como é que eu vou ser mãe se eu não tenho marido? Por que com ela o anjo Gabriel disse, não, cara, senta aqui, Maria, vamos conversar. A virtude do Altíssimo virá sobre ti. O que nascerá de ti será gerado pelo Espírito Santo. Por que o anjo Gabriel com Maria tem toda essa paciência, mas com Zacarias ele diz, se você não crê, vai ficar mudo? Porque ele, como sacerdote, ele tinha obrigação de crer. Uau. Como sacerdote, você tem que ter obrigação de crer naquilo que tu ensina para o povo, aquilo que tu fala na escola dominical, aquilo que tu fala domingo à noite. Você tem obrigação de crer. Ela era uma menina, entre 14, 15 anos, 16 anos. Você entendeu? Então é sobre isso. Crer, viver aquilo que prega. Exatamente. Ficou mudo. Porque a incredulidade nos cala. A gente não libera a palavra profética. Aí a Bíblia diz que quando João nasce, Zacarias é cheio do Espírito Santo e profetiza. Que diferença é essa? Você que decide. Ou você fica calado pela incredulidade, ou você libera a palavra profética e profetiza. Então tem a ver com isso, né? Não importa o tempo, o teu nome será lembrado, o teu nome será chamado. Gente, mas que momento precioso, hein? Eu fui muito edificado aqui, o Carlos está ali quase chorando ali, né, Carlos? O Kennedy está aqui também. Gente, ó, eu quero fazer o seguinte, o desafio para você, compartilhe esse link. Eu sei que tem muita gente querendo receber também uma palavra e precisa de receber essa palavra. Já encerrando, pastor, eu queria que o senhor declarasse, a gente acabou agora de falar sobre o sacerdote, usasse, né, esse dom, essa autoridade que Deus te deu. E uma mensagem que o senhor falou, ministrou na nossa igreja, né? Palavra em comunhão, foi uma frase que mexeu muito comigo e eu tenho total certeza que falou no coração de muita gente. Deus chama a existência daquilo que não existe. Então tem muita gente hoje sem esperança por conta daquilo. Não consegue enxergar. Não consegue ver por conta das limitações, por conta das dificuldades, mas eu não consigo enxergar o que Deus tem para mim, eu não consigo enxergar o meu propósito, eu não consigo enxergar a minha chamada, porque houve críticas, houve um monte de gente, e aí se encontra perdido. Agora, a minha intenção nesse relato é o seguinte, é que o Senhor dê aquela palavra para essa pessoa que está pensando que acabou, que não existe, que aquilo que as pessoas falam de críticas não pode servir para ela. Então eu queria que o senhor deixasse essa mensagem já para encerrar aqui o nosso assunto. Bom, a palavra que eu tenho para os nossos internautas, né, é a seguinte. Os seus amigos são o que mais importam para a sua vida, né? Esqueça os críticos e dê valor aos seus amigos. Deus é fiel para ele cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Como diz o Dr. Michael Murdock, os meus inimigos me promovem. Essa é a realidade. E outra coisa, Deus tem um propósito na sua vida. Te chamou, descansa teu coração. Deus é fiel para cumprir todas as palavras que ele te prometeu. Não espere lógica. Vê a lógica no mundo de Deus. Mas Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Porque os céus e a terra podem passar, mas a palavra dele jamais vai passar. Deus abençoe sua vida. Obrigado, pastor Alfredo Campos. Tamo junto, que Deus abençoe e continue te usando ainda mais. Obrigado pela disponibilidade.